Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos do 5º ano. Sou a professora Denise. Vou estar com vocês essa semana com as aulas de português, certo? Vocês vão abrir a apostila na página 88, pegar o material de vocês, né, lápis, borracha. E essas atividades que eu vou estar explicando essa semana, elas fazem parte das atividades complementares, que vocês receberam um texto, junto aí com o bloco de atividades, certo? Então, vocês vão ler primeiro, né, com atenção, o texto desse bloco que vocês receberam de atividade, que chama A Lenda da Morte, parte 1, para poder responder o número 6, certo? Então, vamos lá. Depois da leitura, vocês vão para a página 88, então. Você acabou de ouvir outro conto sobre a morte, desta vez uma versão conhecida também no Oriente. Responda as questões abaixo com base no texto lido por seu professor. Então, quer dizer, vocês vão ler, certo? Letra A. Qual foi o motivo apresentado ao soberano pelo velho servidor para justificar o seu desejo de deixar Istambul? Então, no texto, vocês vão falar qual foi o motivo que esse soberano se justificou para deixar essa cidade aí, Istambul, certo? Na B. Como o soberano interpretou a história do Pachá? Então, como ele entendeu, certo? Interpretou é a mesma coisa que como ele entendeu. Letra C. Como o Pachá tentou enganar a morte? Então, o que ele fez para tentar enganar a morte? D. Reescreva o trecho a seguir, substituindo o substantivo Pachá por rainha. Então, é um nome masculino por um substantivo feminino, vocês vão trocar. Aí, vocês vão fazer as adequações necessárias, garantindo a concordância. Porque do masculino, vocês vão passar para o feminino, certo? Por que perseguias o meu velho Pachá? Então, onde está Pachá, vocês vão colocar rainha. E depois fazer as adequações adequadas aqui. Bom, vocês observaram que na apostila não tem espaço para vocês responderem essas questões. Então, vocês vão responder no caderno, tá? Ou numa folha, depois vocês podem grampear junto com a apostila, né, para depois a professora corrigir, né? Então, aqui não vai ter espaço para vocês responderem. Então, vocês podem responder numa folha, grampear, né? Quando for entregar a apostila, a professora vai fazer a correção. Agora, no número 7, vocês vão ler outro conto sobre a morte, tá? Está junto também no bloco de texto. A Lente da Morte, parte 2. Para começar, depois, responder as atividades da pergunta número 7. Então, olha lá. Ouça outro conto sobre a morte, em uma versão contada no sertão brasileiro. Em seguida, realize as atividades. Letra A. Então, aqui é uma parte, né, que foi retirada do texto. Numa noite de luar, topou com o maior espanto a morte presa naquela armadilha, cujo pesado tronco lhe caíra sobre uma das tíbias. O corpo esquelético se estirava no chão, envolto no branco lençol, e a foice rolara por uma ribanceira, ficando dependurada numa raiz de angico. Gelado e imobilizado de pavor, o matuto ouviu a morte chamá-lo. Por que o autor fez questão de dizer que era noite? Então, né, geralmente, contos assim,
vocês estão trabalhando, né, conto de espantos, de terror, nessa apostila 3. Então, geralmente acontece à noite, para ter uma suspense maior. Então, letra B. Como o narrador descreveu a morte nesse trecho? Então, como que a morte estava? Certo? Vocês vão contar como que ele falou que ela estava. Letra C. Com que intenção o autor construiu essa descrição? Qual foi a intenção? De passar o quê para quem estivesse lendo? Alegria, diversão, espanto, certo? Na intenção, qual foi a intenção que o narrador quis, tá? Letra D. Qual foi o acordo que a morte fez com o caçador? Então, vocês lá no texto, quando vocês leram, vocês observaram que teve um trecho que a morte fez um acordo com o caçador. Qual foi esse acordo? Certo? Então, a mesma coisa, vocês vão escrever, né? Pode ser numa folha, depois grampear junto com a atividade. Continuando, então, na atividade 8, depois que vocês leram os 2 textos do bloco de textos, certo? Vocês vão responder. Responda as questões referentes aos 2 contos sobre a morte. A. Explique o sentido das expressões em destaque nos trechos abaixo. Então, o que está em negrito, né, vocês vão explicar. Todas as manhãs, ao sair de seus aposentos, encontrava a morte que lhe cravava olhos de espanto. Então, cravava, vocês vão ver que sentido que essa palavra dá nessa frase. Vocês também podem ter um auxílio no dicionário, tá bom? 2. Um caçador armou um mondel por trás de um cemitério, a fim de pegar um tatu que costumava andar por ali. Então, a palavra mondel, também vocês vão ver o sentido que traz essa frase. Porque quando vocês olham lá no dicionário, tem vários significados, né, às vezes, as palavras. Então, qual que se encaixa melhor dentro de cada frase, certo? Letra B. Nas 2 histórias, as personagens tentam enganar a morte, mas, no final, ela consegue vencê-las. Como isso acontece? Então, vocês vão explicar como que foi, o que aconteceu. Elas conseguiram enganar a morte ou tentaram enganar? Qual que foi o motivo? C. Reescreva o trecho abaixo, acrescentando uma característica para o caçador e outra para o tatu. Não se esqueça de observar a concordância entre as palavras. Um caçador. Então, vocês vão colocar uma característica para ele aqui, certo? Na frase. Reescrevendo novamente a frase. Tá? Não é só para colocar caçador e a característica. Vocês vão reescrever a frase novamente. Armou um mondel por trás de um cemitério, a fim de pegar um tatu. Então, uma característica para o tatu. Que costumava andar por ali. Certo? A mesma coisa, vocês podem responder numa folha, né? E depois grampear na apostila, para depois, né, a professora realizar a correção, porque aqui vocês viram que não tem espaço para vocês responderem. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem tirar também com a professora, no grupo, né, de vocês. E até a próxima aula. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number,